tô O entrando Thiago aí. também, né? E se tiver alguém que não conhece o Léo, mais uma vez apresentando, o Léo, ele é médico, ele é especialista em saúde da família, especialista em saúde mental, correto? Terminei saúde da família e estou terminando agora especialização em saúde mental, Ótimo. de fato. E aí ele está atuando aqui na cidade de Quixadá como médico, né, em unidade básica de saúde. Léo, o seguinte, primeira pergunta, cara. O que é a mente e qual é a diferença entre a mente e o cérebro? Pronto. Legal, né? Quando a gente traz uma pergunta dessa, a gente se retoma àquela ideia de divisão, né? Você pegar o nosso corpo e sair dividindo, fazendo compartimentos, né? Dentre ele, né? E aí a tua pergunta, a diferença entre mente e cérebro, não é isso? A Isso. gente, para poder chegar a essa resposta, né, de maneira mais completa, é bom a gente fazer uma pequena retrospectiva, já abordando também o que é o tema do nosso encontro, né? De mente e espírito, né? A gente vai chegar nesse ponto também do que seria o espírito. Sim, sim. Essa divisão, se a gente for falar historicamente, né? Se for falar dentro da ciência, se for falar dentro da história da arqueologia, né? Da crítica literária antiga, é uma divisão que vem de muito tempo, certo? Não começou nem mesmo com a Bíblia, não. Se a gente for falar em questões de livros mais, no caso que eu sou cristão e você também é, que a gente segue bastante esse aspecto, porém, bem anterior à própria Bíblia, nós temos esse assunto sendo abordado. Se a gente considerar, só para introduzir a parte histórica, o Egito Antigo, bem antes, 3.000 anos antes de Cristo, já se tinha uma divisão do corpo, né? Engraçado que, classicamente, a gente viu corpo, mente e espírito, né? Essa Uhum. divisão grega, que a gente vai falar um pouco também mais para frente, influenciou muito a igreja, mas antigamente, se falar no Egito, nós tínhamos o corpo, ou o ser humano, dividido em 5 partes. Olha a quantidade de coisa, né? Essa Uhum. divisão é muito antiga, né? Então, no Egito Antigo se imaginava que nós éramos divididos em 5 partes. Um era o próprio corpo, por isso a mumificação, né? Por isso que eles foram grandes precursores, até na medicina mesmo, né? Se você considerar, dizem que Hipócrates é o pai da medicina, mas na verdade o Imhotep, que é até do tema do filme A Múmia, né? Trazem Uhum. a ele aquela múmia, mas na verdade ele foi o verdadeiro pai da medicina de fato, um dos maiores arquitetos, também o pai da arquitetura também. Já naquela época, bem antes mesmo da Hipócrates, certo? Então eles consideravam que o corpo físico era uma das partes. Por isso a mumificação era tão importante, né? Por isso que eles faziam com que o corpo ficasse preservado, tá certo? Existia o que eles chamavam de Ka. Ka é o que a gente entende por alma, de maneira no senso comum, espírito. A Ka é a alma, o ser espiritual, tá certo? Seria a segunda parte. Existiria uma terceira parte, que seria o caráter da pessoa, tá certo? O caráter da pessoa seria uma dessas partes da pessoa. Existiria também a sombra da pessoa. A sombra da pessoa era uma projeção de um ser superior que eles poderiam se tornar, certo? E existiria o nome também. O nome da pessoa no grego, no Egito Antigo, era algo que não poderia ser apagado. Inclusive, quando alguns sarcófagos eram perseguidos para ser destruídos, depedrados, a primeira coisa que eles faziam era apagar o nome da pessoa que foi lá deputada, porque dessa forma essa pessoa não teria acesso à vida eterna, certo? Então você vê uma divisão desde o Antigo Egito, e essa divisão foi sempre tomada culturalmente, até chegar na Grécia, né? Na Grécia a gente retomar desde Platão, que escreveu sobre Sócrates, né? Se estendeu mais para frente também com Aristóteles e muitos outros. Platão influenciou muito a cultura greco-romana, que dominou o mundo naquela época, inclusive na época que Jesus nasceu, né, esteve aqui na Terra, e influenciou até hoje a nossa cultura, dessa divisão entre corpo, mente e espírito, apenas em três, né? Uhum. Mas corpo, mente e espírito. E aí tu me pergunta o que seria a diferença da mente para o cérebro, não é isso? Isso. Porque assim, a É, gente acaba entendendo é, opinião particular, que a mentalidade, ela tá no cérebro, né? Tipo sim, assim, é o centro de comando, tudo funciona aqui, meus pensamentos, minhas ideias, meus medos, a minha pronto. coragem.
tudo está aqui. Então, qual seria a principal diferença disso? O meu cérebro é a minha mente? Pronto. Pronto, eu vou trazer para ti, já que aqui está falando tanto da questão de ciência mesmo em saúde mental, e também é um momento que você está utilizando até para evangelizar as pessoas, né? Também. Seus amigos, meus amigos também, né? Então, assim, se a gente partir da noção, considerando, a gente já falou dos egípcios, né? Já falou dos gregos. A gente pode falar até dos budistas, certo? Os budistas falavam, e falam ainda hoje, o budismo surgiu não como uma religião, mas surgiu como um princípio de vida, extremamente louvável o modo de viver deles, sem preocupação, até com a explicação, só que depois contaminaram com outras crenças, tá certo? Com brahmanismo, com reencarnação, com outras coisas, e não é o budismo inicial. Mas fala da existência de um sopro, de uma energia que uma pessoa pode transmitir para o próximo, para o ambiente, com todo o universo, uma conexão, tá certo? Partindo daí e chegando até a Bíblia, por que eu vou ressonar da Bíblia também? A gente está falando de todas as culturas, as mais gerais, as mais antigas, egípcias, o budismo grego, e chegando à cultura dos hebreus, né? Quando a gente vai falar dos hebreus, cultura antiga, lá em Gênesis a gente já vê, né? O que é que Gênesis fala para a gente em relação à questão de mente, corpo e espírito, né? Fala que na criação do homem, o pó da terra foi tomado, naquele pó da terra tomado, Deus soprou o fôlego de vida, que na tradução fica como ruá, né? Que seria o próprio espírito sopro, nas traduções do hebraico mais confiáveis e originais, tá certo? Ruá, o sopro, fôlego de vida, e daquele sopro de vida, fôlego de vida, junto com aquele pó, né? Com aquele barro, formou-se uma alma vivente, né? Que isso aí seria traduzido em outras versões como um ser vivente, mas nas versões mais originais do hebraico mesmo como alma vivente, né? E Nefesh Hayah, né? No hebraico mais original, a alma vivente. Essa alma é produto da equação de um barro, do pó, com sopro de vida, formando uma alma vivente. Isso até os animais também têm. Tem a parte corpórea, que vem do pó, e tem um fôlego de vida, certo? E aí se torna uma alma vivente, tá certo? E aí na Bíblia segue-se com essa ideia, se você fazer uma exegese de Gênesis e Apocalipse, se mantém essa exegese, claro que com influência grega no Novo Testamento, na forma de falar, se é outro tema, a gente pode discutir em outro dia, mas fica bem claro a exegese completa, do começo da Bíblia até o final, dessa forma. Partindo das crenças, inclusive da crença cristã, que é a minha e a sua, e a gente compartilha dela, vamos chegar ao que é a ciência da mente, né? Que é a ciência da própria neurologia, como você citou, que temos um colega aí que faz neurologia, pelo que eu entendi, né? O que as ciências trabalham nessa ideia da psicologia, da psicoterapia? Bem, eu estudo saúde mental, né? E das correntes que eu mais admiro, eu considero a logoterapia, análise existencial, de Viktor Frankl. Né? Alguns já devem ter ouvido falar, outros não. Viktor Frankl foi um grande psiquiatra da época da Segunda Guerra Mundial, um cara que foi perseguido, tinha origem, era judeu, ele foi perseguido, foi levado com toda a família dele, com a mulher, com a irmã, com o pai, filho, todos foram mortos em Auschwitz, no campo de concentração, né? E ele, para poder suportar aquele convívio no pior campo de concentração do nazismo, ele desenvolveu, aprimorou essa técnica da logoterapia e da análise existencial, em que ele aplicou em outras pessoas que estavam lá passando fome e necessidade, vendo os amigos morrer a cada dia, sem nenhuma esperança de vida. Certo? Então ele criou essa teoria que é baseada na busca de um sentido. Certo? Busca do sentido. Tem vários livros, né? A busca do sentido da vida, se procurarem, tem esses livros de Viktor Frankl, que é fantástico. Ele é a terceira escola hoje de psicoterapia de Viena, né? Que é onde surgiu também a parte da análise de Freud. E eu gosto bastante dele, por quê? Porque a concepção dele supera a concepção de Freud, que também é fantástica, o que ele trouxe para a gente, o que Lacan discorreu sobre Freud, mas é limitado ao instintivo, basicamente, o que Freud traz para a gente. E ele não, ele transcende o que ele chama de transpessoal. E aí, nesse ponto que eu vou chegar ao que tu perguntou, certo? Chegamos agora na ciência. Falamos de crenças, falamos da crença cristã também, além das crenças, desde o Antigo Egito, mas chegando no que a ciência fala, que bate muito até com o que eu acredito, né, na fé em relação à questão bíblica. Certo? Falando de ciência e falando questão de fé também. Também tem a ver com o nosso tema de hoje.
ele fala num eixo central, no centro existencial espiritual, certo? O nosso corpo é uma coisa só. Não há essa divisão, certo? De corpo, mente, espírito. É uma coisa só. Assim como a Bíblia traz também nessa ideia de você ter uma coisa unificada. O corpo não vive sem um sopro. Um sopro de vida sair, o corpo não existe, ele morre. Então, assim, não dá para separar essas coisas. Divisão puramente didática. E esse centro existencial espiritual, que Viktor Frankl fala, se refere não só à fé, não só a crenças. Se refere a tudo que é transpessoal. Ou seja, entenda que o cérebro, foi o que você perguntou, seria o nosso órgão gerenciador, o nosso órgão mais complexo, que até hoje não é bem entendido, mas seria o nosso limite biofísico. Seria o nosso limite de onde a gente pode ir, pode ser estudado, pode ser, de certa forma, palpável. Algo mas físico, daí né? Algo biofísico, mas daí para frente a gente não consegue perceber bem. Esse centro existencial espiritual, ele vai incluir, dentro desse centro, desse nosso eixo central, a mente, ou seja, o nosso raciocínio, a nossa criatividade, vai incluir a nossa capacidade de amar, que é uma coisa que a gente não consegue nem definir bem o que seria o amor, é um sentimento muito complexo. As nossas crenças, de fato, vão estar lá, nossos princípios éticos, tá certo? Todos esses valores, todos esses fatos, que incluem tanto a parte de crença, como a parte de criatividade, a parte que eu estou falando de raciocínio, inclui-se estar dentro desse centro existencial espiritual, certo? Esse eixo é o eixo de comando, é o eixo em que a gente tem um limite biofísico, e o cérebro chega até aí, em contato com aquilo que transcende o pessoal, o transpessoal. É o modo de você ter essa interligação com algo superior. Seja uma inspiração para um poema, para uma poesia, seja uma ideia para fazer uma invenção, seja um raciocínio complexo, seja uma forma de crença. Certo? Junto a isso, paralelo, há interligações muito fortes com a emoção. Certo? O emocional. Esse emocional talvez seja nosso maior desafio. Controlar esse emocional. Porque ele interage com a gente, trazendo várias memórias, às vezes ruins, às vezes de caça, de sofrimento. A gente fala que nossos fantasmas maiores são dentro de nós, né? Mas é nessa interação desse centro, nesse eixo existencial espiritual com esse emocional, vamos ter influências disso, além do biofísico, que é a parte hormonal, que é o nosso corpo em si, nossos órgãos em si, os hormônios, os neurotransmissores, que são moléculazinhas que fazem as conexões no nosso cérebro, nas sinapses, né? Nossos circuitos sinápticos. Então, é a parte biofísica com o centro existencial espiritual e o emocional funcionando, tá certo? Superando uma ideia freudiana, né, de Freud, de falar de id, ego, superego, em que o id seria mais o instintivo, né? E na teoria freudiana seria uma coisa que quase que limita o homem como um ser mais instintivo, né? E o ego seria aquele lado mais consciente, e o superego, os valores, muitas vezes até que castram um homem, aquelas coisas têm que agir tudo na linha certa, cobrando o homem. Freud se limita até aí. Viktor Frankl não, ele transcende essa ideia, fala de um eixo mais complexo, de dimensões mais complexas, e aí tem uma certa diferença. Que o cérebro seria o nosso limite biofísico, se a gente for falar, que se interage nesse centro existencial espiritual, que é o nosso ponto de conexão com o transpessoal. Certo? Então essa seria uma diferença entre cérebro e mente. Por quê? Porque a mente está dentro desse eixo. A mente está dentro desse centro existencial espiritual, que fica na região, provavelmente encefálica mesmo, porque não fala só em cérebro, fala-se em encéfalo, que é o conjunto de órgãos naquela região, que inclui todo, não só o cérebro, né? E aí você tem essa diferença. A mente, algo mais complexo, que transcende o biofísico. E o cérebro, o órgão funcionante que faz essa conexão com o transpessoal. Então eu acho que ficou claro a sua explicação em relação à mente, e você também já deu uma explanação muito boa a respeito também do que seria o espírito, né? Que é algo também que transcende o biofísico, né? Não se limita ao cérebro. E a gente, como você explanou também a questão do fôlego de vida, a gente relaciona muito quando a gente está no processo de evangelização de uma pessoa que está iniciando,
em dizer que o fôlego de vida ele se limita ao oxigênio, mas vai muito além disso, né? Muito Vai além, muito além disso, muito além. muito além. Então, é até importante aquilo que a gente sempre comenta, o pessoal que está assistindo, a gente sempre comenta entre eu e o Léo, assim, a questão de questionar, de não se limitar somente ao que o próprio Paulo falava, né? Não somente ao leite, aquela coisa líquida, mas também tem um momento que você vai querer o sólido. E o sólido, às vezes, é difícil de engolir. É necessário mastigar, é necessário. Sim, Leva tempo, sim. né, para você digerir mais. Então é importante você ir a fundo nisso. Léo, é, agora, o que eu queria partir já também, assim, você pode. Agora eu já vou entrar na parte também já de. Como é que eu posso falar? Não é nem religiosa, quero dizer, mas bíblica mesmo, certo? Relacionada a Deus, teológica, pronto, a palavra seria essa. Você já falou com a relação de mente e espírito, você conseguiu explicar aí também, você falou também, mais ou menos ficou claro também a questão do espírito mesmo. E eu queria saber se a mente ela pode ser considerada, você já falou aí também, mas ela pode ser considerada um canal entre homem e entre homem e Deus. Eu falo relacionado à Perfeito. mente mesmo. Perfeito. Olha que legal essa tua pergunta, cara. Eu acabei de relatar o princípio budista, né? Que surgiu 500 anos antes do nascimento de Jesus. E é um princípio muito bonito. É um princípio de harmonia. Parece até com aquele filme de Avatar, que quem já tiver assistido, né? Mostra aquela harmonia entre ser vivo com o meio ambiente, maravilhosa. Então, se não há dúvidas, ainda mais nesse mundo globalizado que a gente está vivendo hoje, em que um espirro lá em Wuhan, lá na China, fez a gente se isolar aqui em Quixadá, É, né? Então, não há dúvidas e que o mundo hoje é totalmente interligado, até materialmente, até especulativamente, até em questão sim. de finanças. Muito mais ele é interligado em termos de energias, em termos de espírito, tá certo? Então, o que acontece? Nós temos uma comunicação direta com o nosso próximo. Se você chega, nesse momento de pandemia principalmente, se eu chego do trabalho, por exemplo, e eu encontro a minha esposa no quarto, nós estamos isolados nesse quarto aqui há alguns meses, e eu chego com a cara cansada, estressada do trabalho, de mau humor, aquela minha energia eu já transmito diretamente para esse ambiente. E ela vai estar contaminada e talvez o restante do nosso dia seja perdido, contaminado, de estresse. Então, essa troca de energias, ela é uma troca que existe na física quântica, já se mostra isso. Há uma troca perfeita, um equilíbrio de onda entre o que você transmite ou não ao seu próximo, ao ambiente que você está. Há energias diferentes circulando que a gente não consegue nem ver, porque o que a gente enxerga é um pequeno limite de comprimento de onda da luz. A maior parte dos comprimentos de onda da luz a gente não enxerga. Só consegue ver coisas poucas. Então há muita interligação. Então não há nem dúvida. Então, que é quando eu falo até sobre esse centro existencial espiritual, mais uma vez falando que o espiritual não se refere apenas às crenças, mas também à questão de energias, nesse ponto também, se a gente trouxer para a parte bíblica, nós falamos que o Espírito Santo habita em nós. Paulo falou que nosso corpo é templo do Espírito Santo, já que você citou Paulo também. O que é que eu entendo relacionando essas teorias científicas com a Bíblia? Para mim tem perfeita harmonia. Em que é nesse centro existencial espiritual que o meu sopro, a minha energia é transmitida para o centro existencial espiritual de outra pessoa, e daquele mesmo local eu posso ter a influência do Espírito Santo, que também é um sopro, o Ruá também é o Espírito Santo, só que vem diretamente de Deus. O Espírito mesmo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, num contexto bíblico que a gente está falando. Esse Espírito Santo tem acesso até nós por meio desse centro existencial espiritual. É assim que eu compreendo. Uhum. Essa seria a nossa porta de entrada. Essa porta de entrada. E da mesma forma que eu posso transmitir o Espírito Santo ao meu próximo, quando eu falo que você está cheio do Espírito Santo, você transborda do Espírito Santo, e você não se contenta. Você conhece a Jesus, você aceita o Espírito Santo, você vai transmitir. Se você não tivesse a vontade de transmitir, provavelmente você não você não foi tocado, de verdade. Uhum. Quando você se enche, você quer transbordar. Isso é bíblico, isso é fato. E tem a experiência pessoal para a gente ver isso. E é Isso. por meio dessa relação de centro existencial espiritual com centro existencial espiritual que é assim, uma comunicação o mais forte possível. Pode ser só mental. Se você falar uma hipnose, pode ser só mental. Pode ser só uma sugestão. Pode ser só uma sugestionar uma pessoa. Pode.
Mas pode ser muito além disso. Pode ser uma transmissão, uma interconexão muito transcendente a isso, de energia mesmo, de você estar conectado com aquele ser, e a oração é muito isso. A oração você pode estar conectado por esses centros existenciais espirituais, comungando de um mesmo espírito, do mesmo intenção, a mesma vontade. Isso vai atingir todo mundo, porque nós não vivemos mais, e a globalização mostra isso pra gente, isolados. A gente nunca viveu isolado. Só que agora está mais claro pra gente, né? Tudo é interligado. Não há caminho mais de volta. E sempre foi, só que em dimensões que a gente não conseguia enxergar. É mais ou menos por aí que eu acredito. Léo, a tua abordagem é muito boa. Eu compartilho também dessa ideia e até tirei, você esclareceu algumas dúvidas minhas. Ultimamente também eu tenho imergido nesse contexto, sabe? De mentalidade, por isso até, assim, antes disso também eu já tinha me convidado para fazer a live, mas agora até que eu falei, cara, eu estou ansioso para essa live porque realmente estou imergindo e eu estou sentindo uma mudança tanto espiritual como física, literalmente. Por exemplo, cara, eu estou acordando cedo, coisas e de forma espontânea e Sim. menos. E está sendo bem menos doloroso. Não vou dizer nem menos doloroso. Não está sendo doloroso, é incrível. Eu estou conseguindo acordar literalmente assim, cedo, com uma certa disposição, animado para fazer as minhas atividades. Ok. E isso porque eu estou trabalhando nessa imersão, sabe? E o que você Uhum. falou, você deixa a entender, se não for isso, você pode dizer assim, não é isso que eu quis dizer. Mas que existe uma sinergia entre a mente, né? Então, quando eu estou em um ambiente onde essa sinergia acontece de forma positiva e me motiva a agir da melhor forma possível, é como se aquilo se tornasse natural para mim. Eu estava vendo Sim. agora assim, a questão dos hábitos e tal, em que os hábitos eles estão totalmente relacionados a. Só vou colocar o negócio para carregar aqui. Os hábitos estão relacionados totalmente às nossas atitudes, nossos pequenos atos, as pequenas decisões da vida que a gente imagina que não tem nenhum impacto, mas tem. A gente cria hábito, e esse hábito é o que torna a gente no futuro, né? Então, Uhum. por exemplo, a minha família, minha mãe, meu pai ali, eles sempre tiveram o hábito de acordar mais tarde. Sim. Então, pra você ter ideia, o dia que a minha mãe acorda mais cedo é 9 horas da manhã. Assim, se ela acordar cedo, 9 horas da manhã, foi alguma coisa aconteceu, ela vai sair para algum canto. E isso, de alguma forma, passou para mim também. Então, Claro. acordar, assim, por mais que eu não queria acordar tarde, mas era como se o meu cérebro dissesse: você tem que acordar tarde. Que Sim, loucura é sim. essa de acordar cedo? Não tem precisão. Por mais que tivesse, ele dava a se entender. Essa sugestão para mim, mesmo no Uhum. subconsciente. Então, Condicionamento mesmo. isso. E aí é interessante você falou, porque o próprio Cristo falava disso, né? Onde tem dois ou três reunidos no nome dele, ele estaria ali no meio. E enquanto Exatamente. a questão da harmonia, né? E outro exemplo também bíblico que a gente pode trazer é o próprio do Pentecostes ali, né? Que enquanto os discípulos não entraram em harmonia, eu não sei se a palavra poderia ser essa, mas uma sintonia mental, espiritual, o Espírito Santo não desceu, né? Sim. Não fez questão de usá-los ali. Eles tinham que estar em harmonia, todo mundo com um único propósito. E aí, quando o Santo Espírito conseguiu harmonizar e colocar todo mundo, eu vou usar essa ilustração, na mesma onda ali, cerebral ou do mental, eles conseguiram entender o propósito e dali para diante o cristianismo explodiu assim de forma incrível, né? Chamou a atenção boa parte do mundo ali onde tinha contato com eles. Então, é justamente isso. A pergunta que eu quero fazer agora para você é a seguinte, que também está encabeçando nisso, depois, está completando meia hora aqui, a gente vai para outra parte, já falando sobre Jesus. Ele como modelo, né? Sim. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: a mente tem poder? Sim, sim, sim. Cara, é incrível. Ela tem um poder maravilhoso se bem aplicada e tem um poder destrutivo se mal aplicada, né? Tem um poder muito grande. Você falou coisas maravilhosas. Seu exemplo de vida, né? Você pegou uma coisa bem simples que foi o acordar cedo. Também experimentei esse momento. Também tive um hábito de dormir, 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 mas também tive esse momento de mudança também. Como você falou, talvez agora não doa tanto, né? Mas é incrível como pequenas mudanças na nossa vida, que inicialmente são extremamente dolorosas, na maioria das vezes, é bastante doloroso, mas se tu toma essa decisão consciente, a tua mente agindo
de maneira consciente, né, o teu eu, que o Freud chamava de ego, ou o teu gestor, aquela parte do centro existencial espiritual da tua mente, de onde tu toma decisão racional, decidir, não, eu vou fazer isso porque é o correto, no começo você vai ter dificuldade. Mas essa força que a tua mente pode te dar, autogerenciar teus pensamentos organizadamente para esse objetivo, para essa meta, essa pequena mudançazinha dolorosa passa com o tempo a virar um hábito. Porque você já está tentando esse momento de hábito. Quando vira um hábito, vira que uma coisa que quase que automático, tão harmônica contigo mesmo, que passa a ser incorporado nesse ser que tu é hoje. Entende? E a gente pode perder isso, pode. Mas a nossa mente tem essa capacidade de criar hábitos. Podem ser positivos ou podem ser negativos. A nossa mente, falando numa ideia mais de capacidade de gestão de pensamento e de decisão e de escolha, ela tem esse poder impressionante de você transformar pequenos atos em hábitos e muitas vezes mudam até o teu destino, aplicando de maneira genérica a palavra destino. Muda praticamente para onde tua vida ia direcionar, certo? E muita coisa na vida é decisão. Por exemplo, a gente está falando aqui no contexto também de fé. Pentecoste, os discípulos receberam o Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo, coisa maravilhosa, e transbordaram e saíram para evangelizar. Nem todos os dias nós vamos estar com o nosso centro existencial espiritual, ou nosso coração, como a Bíblia fala, abertos para a ação do Espírito Santo. A gente vai estar muitas vezes ruim, às vezes a gente vai estar, não estar sentindo a presença de Deus porque a gente se afastou muitas vezes por outros caminhos, tá certo? Ou mesmo você não está com vontade nem de dar um bom dia para sua esposa, para o seu filho, ou para o seu paciente, no meu caso. Você vai estar, algum dia você vai estar assim. É normal, é comum você estar assim. Mas aí é que entra a mente, cara. Por que nós fomos criados com a capacidade mental tão grande, tão evoluída acima dos animais? Eu falei que os animais têm, sim, eles têm sim um espírito, um fôlego de vida. Eles têm, mas eles não têm uma capacidade mental tão grande quanto o ser humano. E por que essa capacidade mental que Deus nos criou assim? Para a gente tomar a decisão. Eu não estou sentindo hoje. E Jeremias fala que o coração é enganoso, as emoções são enganosas. Uhum. Eu não estou sentindo a presença. Eu não quero amar aquele meu irmão naquele dia. Mas eu me decido por amar ele. Eu me decido por amar minha esposa todos os dias. Eu me decido por acordar e decidir ir trabalhar. E não só levar a saúde física, mental, mas também levar a minha humanidade por decisão. Muitas vezes meu emocional vai estar contra mim. Talvez seja o nosso pior inimigo, muitas vezes. Mas a decisão diária tem esse poder. Tem esse poder de você reafirmar aquilo que você sabe que está certo. E mesmo que seu coração não diga, não quero nem levantar dessa cama hoje. Mas a tua mente tem esse poder incrível de transformar as pequenas atitudes em hábitos e mudar toda a sequência da tua vida, né? E a vida do teu próximo, né? É incrível isso, realmente. Assim, uma coisa aconteceu comigo. Eu lembro, Léo, que a Soraya, quando ela trabalhava à noite, ela trabalhava o dia todo, na verdade, ela até pegava uma parte da noite. Porém, à noite, normalmente ela saía às 5 horas, às vezes ela ia até 7 horas da noite no trabalho. Porém, à noite era o horário da faculdade dela, da aula dela. Então, todo dia eu ia deixar ela na faculdade no horário ali de 7 horas, 7 e meia. Teve um dia que ela ligou pra mim, a gente não era casado ainda, ela ligou pra mim e pediu pra eu ir buscar ela no trabalho. E eu tava um pouco distraído, assim, a cabeça cheia, tava na faculdade. E aí eu indo, e eu fui. Cara, assim, pensando nas coisas da vida. Quando eu me dei conta, eu só fui me dar conta onde eu estava quando eu parei a moto em frente à faculdade. E não no sentido do trabalho dela. O meu cérebro me levou até a faculdade de forma automática, Léo. Literalmente de forma automática. Eu estava até comentando com ela. Ele estava passando a marcha, ele estava controlando a embreagem, o acelerador, ele estava freando, ele estava desviando os obstáculos, enquanto outra região estava preocupada, eu estava dando atenção a outra região de solução de problemas ali. E ele disse assim, é como se seja assim, pronto, se preocupe com isso aqui, que essa outra parte aqui eu faço. Então, os hábitos, eles estão totalmente influenciados, como você falou, eles direcionam o destino da minha vida. E é uma neuróbica, né? Assim como você, se a gente for falar um pouco de medicina, de biologia, existem as células permanentes, que são aquelas células que elas são formadas, diferenciadas e não se dividem mais. Vão ficar ali até morrer e morreu. Uhum. A célula do músculo é desse jeito. Você malha, ela hipertrofia, ela não se divide mais. As células, os neurônios são do mesmo jeito. Você pode ter uma neuróbica. E nessa neuróbica,
é interessante que você vai passar por fases em que você vai aprender aquilo que você está fazendo. Vamos dizer que a primeira vez que tu foi buscar a tua esposa, né? A primeira vez que tu foi buscar a tua esposa, tu ficou raciocinando. É por aqui, é nesse horário, é ali que eu vou, tal, tal, tal. Esse raciocínio perpassa por áreas mais nobres do cérebro. A gente chama de neocórtex. Áreas de conexões sinápticas mais nobres, mais evoluídas, certo? Porque sim, a microevolução acontece, a mente do homem acontece. O homem foi criado, e é uma discussão imensa que a gente vai falar, não vamos falar sobre isso agora, mas a microevolução acontece e o homem, sim, ele desenvolve a mente dele, e há um neocórtex que trabalha em coisas novas, em criatividade. Só que com o passar do tempo, aquilo vira hábito, e você começa a aprofundar aquilo para regiões que são meio que do teu cotidiano, do teu dia a dia, quase que automáticas. São áreas mais primitivas, quase instintivas. Se a gente falar de gânglios da base, regiões do cérebro, e você tem coordenação. Aprender a andar de bicicleta na infância, hoje eu não esqueço, andar de carro, coordenar, aprender a pegar uma colher e chegar na boca até com os olhos fechados, que é a própria percepção também relacionado. Nós temos coisas integradas, áreas mais primitivas, e você acaba, com o tempo, ao tornar-se um hábito de vida as suas decisões, você consegue internalizar a ponto de virar algo quase que instintivo teu. Por isso você conseguiu dirigir, chegar até o teu destino, mesmo sem estar ali raciocinando de maneira mais aprofundada, né? Isso é muito interessante isso. Aí você falando isso daí, deixa entender também, que deixa claro que o fato, a decisão de prosperar, e quando eu falo prosperar, não somente no sentido financeiro que eu estou querendo dizer, mas como ser humano, como pessoa, como caráter também, está relacionado totalmente à decisão do aprendizado, né? Aquilo que a gente falou dos hábitos e tudo. Com certeza. E você citou Paulo há pouco tempo, e Paulo fala uma palavra muito bonita no testemunho dele. Ele fala assim: eu aprendi a estar satisfeito, seja passando necessidade, seja na fartura, seja numa prisão, seja em qualquer situação. Ele fala que aprendeu aquilo. Ele passou a ter domínio sobre o eu dele, a gerenciar os pensamentos dele, a tomar as decisões dele corretas, e aquilo com um sentido maior, que até eu falei de Viktor Frankl, fala de um sentido maior, que todos nós devemos ter um sentido maior na nossa vida, e aquele sentido maior estava tão incorporado nele, que ele, qualquer situação que acontecesse, ele estava satisfeito, e ele aprendeu aquilo. Nós vamos já falar sobre de que forma Paulo aprendeu aquilo, certo? É uma pergunta que vai estar relacionada a isso, e também está relacionada àquele livro que você me emprestou, que eu não lhe devolvi ainda, mas vou devolver quando eu terminar de ler somente, não importa quanto tempo, que é do Tony Robbins, né? Que ele fala isso, que ele fala sobre a modelagem também, que é muito interessante. Sim. Isso, e pode ser, as pessoas acabam entendendo isso como essa coisa de coach, isso é ilusão, tal, mas muita coisa ali pode ser aplicada de forma a nos ajudar a ser pessoas melhores, e a principal modelagem que você pode ter ali é de Jesus. E é isso que nós vamos falar já, tá bom? Mas assim... Tu quer que eu comente agora sobre isso? Não, já. Mas assim, nós temos aqui praticamente 20 minutos. Eu acho que é a parte que vai pegar fogo. A live é essa daqui. Vai dar uma travada no cérebro, vamos falar sobre Jesus. E eu quero saber exatamente como é que funcionava a mente de Jesus. A mente de Jesus funcionava como uma mente de homem, como a sua mente, como a minha mente, das pessoas que estão assistindo aqui, ou ele tinha uma mentalidade diferente? Ele era Deus, né? E a mentalidade dele era de onisciente, onipresente, onipotente. Como é que funcionava a mente de Jesus? Pronto, tranquilo, cara. Falando numa visão mais cética, né? Se a gente se adentrar ainda na questão de fé, né? Se a gente considerar apenas o estudo da psicologia de Jesus, né? Muitos autores se detiveram a estudar esse Jesus histórico, a estudar os evangelhos e desmistificar uma mente qualquer que poderia ser criada, né? E aí, se eu citar aqui Augusto Cury, C.S. Lewis, vários outros, que eram ateus, grandes ateus, e ao estudar e tentar até refutar essa ideia de um Jesus de aspecto divino, acabaram vendo que aquilo era tão maravilhoso, aquilo que era descrito como homem, não estou falando do aspecto divino não, mas o funcionamento da mente dele é tão complexa que, por exemplo, Augusto Cury, que é doutor, pós-doutor em psicologia,
estudou a mente de Hitler, estudou a mente de vários tipos, Sócrates, filósofos romanos, filósofos gregos, cientistas atuais, o próprio Freud, estudou também Jesus. E nesse estudo sobre Jesus, ele chegou à conclusão, que é a mesma que o seu Silúcio também traz, que é impossível para o ser humano criar uma mente como a de Jesus. Certo? É o que a questão de causa e efeito. Que o seu Silúcio fala, que sempre a causa tende a ser maior do que o efeito, que o produto. Não tem como o produto ser maior do que aquilo que produziu ele. Então, até porque a causa antecede o produto, né? Exatamente. Então não teria, a mente humana seria incapaz de produzir um homem com tanta proteção, proteção emocional, com tanta gestão de pensamentos em momentos de maior aflição possível, numa cruz. Ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É um cara que tem uma gestão de pensamentos, uma proteção das suas emoções de um nível que não dá para dimensionar. Tá certo? E aí quando a gente fala, passando um pouco para a questão da fé, já que a ciência que se propôs a estudar Jesus Cristo chega a uma conclusão de que é uma mente incrível, Jesus ele tem uma natureza divina e humana pela Bíblia. Essa natureza divina e humana nele é uma coisa que a gente vai entender melhor futuramente. Mas ele se fez carne. Você foi para João 1, ele era a própria palavra de Deus que se encarnou para estar conosco, para habitar entre nós, para tabernacular entre nós. O que acontece? Esse Jesus, ele assumiu a condição humana total para provar para a gente, de maneira rápida, que é possível sim, como seres humanos, suportarmos todas as provações desse mundo e seguirmos a lei de Deus. Talvez é isso o resumão por que Jesus veio, para derrubar a tese de um inimigo que falava que a lei de Deus era impossível ser seguida. E para provar para a gente que mesmo a gente sofrendo, ou até chegar a morrer como ele morreu, mesmo morrendo nós viveremos. Então, essa vinda de Jesus foi tão justa que ele não... Por que foi justa? Porque ele não exerceu o seu caráter divino a benefício próprio. De maneira alguma. Se a gente lembrar, desde o nascimento de Jesus, a infância dele, que é pouco relatada na Bíblia, existem diversas teorias, inclusive que ele esteve em excursões comerciais, que chegou em regiões do Nepal, na infância dele. Ele compartilhou conhecimento com grandes filósofos ou estudiosos do hinduísmo, do budismo, mas isso não é bíblico, isso não é nada comprovado, tá certo? Há teorias, mas a infância de Jesus ela é muito obscura, a Bíblia não relata isso pra gente, mas mostra que ele crescia aos poucos, em estatura e em conhecimento. A revelação para ele foi progressiva, a mente dele foi progressiva. Jesus nunca pecou, de fato, a Bíblia diz isso pra gente. Mas nada impede de ele, por exemplo, ajudando o pai dele no trabalho dele, como, por exemplo, martelando algo, ele ter machucado um dedo dele. Nada impede. Porque ele foi aprendendo as coisas também. Maria e José foram escolhidos para criá-lo, educá-lo. Ele recebeu uma educação. E quando ele vai para o ministério dele, que ele se encontra no deserto, em que ele fica 40 dias sem comer, e o inimigo vem tentá-lo, e fala, transforma essa pedra em pão, usando aquela necessidade maior que ele tinha no momento. Se Jesus tivesse atendido aquele pedido, toda a tese, toda a vinda dele para a terra e toda a Bíblia poderia rasgar. Certo? E essa é uma visão, é dura a palavra, mas é verdade. Ele teria quebrado todo o plano de salvação dessa humanidade. Porque ele usaria seu poder, seu lado divino, para poder se beneficiar. E isso ele não fez. Ele suportou até a cruz, chegou a sentir todo o peso do pecado, inclusive citando o Salmo, Deus meu, por que me abandonaste? Sentiu angústias, sofreu, suou sangue, que é algo que pode acontecer mesmo devido a um estresse muito alto. Isso é comprovado cientificamente. E tem até um nome, não é, Léo, para essa... Sim. Mas o que eu quero deixar bem claro é que Jesus, se tivesse usado em algum momento o seu poder divino, nada mais faria sentido. Nada mais faria sentido. É como se Jesus, ele resolvesse pegar os olhos dele de Deus, fechar. E assumir a condição humana. Para assim que ele fosse ressuscitado e glorificado, ele reabrisse. Mas a Bíblia deixa claro que eternamente ele vai ficar com as marcas humanas.
Nós teremos corpos glorificados, mas ele vai ficar marcado eternamente. Aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que diz, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele mesmo ele sendo Deus também, mas ele não usou o artifício de Deus, ele foi ser humano. E qual foi a causa da queda do inimigo? Da origem do mal, do pecado? Qual foi a causa? O inimigo quis ser como Deus. E não era Deus, mas queria ser como Deus. Olha a contradição. Jesus, sendo Deus, não se usou disso, se fez homem e foi provado em tudo. Essa é a diferença principal. Léo, quando a gente estava lá na primeira parte da live aqui, a gente falou sobre os animais também têm o fôlego de vida, né? E o interessante, o que eu consigo perceber, Léo, eu não sei nem se eu estou falando besteira, mas os animais, eles sabem o propósito que eles têm, sabe? Sim. Por isso que eles podem não raciocinar da forma que a gente raciocina, não ter, né, essa capacidade mental. Não precisa. Isso, mas você soltar qualquer animal no seu habitat, ele sabe o que fazer. É como se ele já nasceu de forma programada para fazer aquilo. É natural, ele sabe o seu propósito. O ser humano parece ser a única criatura que não entende o propósito dela. E aí Cristo vem e mostra que quando se tem propósito, até a oferta mais atrativa possível não te desvia do teu propósito, porque você sabe quem você é. Decisão. Decisão, justamente. Você sabe quem você é, você não está preocupado com o que as pessoas pensam quem você é. Sim. E você tem propósito, então você vai lá, assim, olha, não importa, vão me julgar, vão me criticar, vão me abandonar, eu não estou pensando nisso. Eu vim o sentido maior. É o sentido maior. Eu estou aqui para fazer isso. Então falta isso na gente como ser humano. Quando a gente entender isso, as coisas conseguem fluir com mais facilidade. E aí é aqui que eu quero fazer outra pergunta já. E você pode também comentar sobre isso. É possível imitar Jesus? E aí eu quero que eu falo lá do livro do Tony Robbins, lá que ele fala da modelagem. A modelagem pode se aplicar a Cristo? Pronto. O que acontece, cara? Imitar Jesus, sim, é possível porque o termo discípulo, discipular, fazer discípulo, significa seguir imitando. Nós somos convidados a ser discípulo de Jesus. Porém, utópico ou, sei lá, absurdo pensar se aproximar a algo parecido a Jesus. Quando você tem a lei dada na Bíblia, a lei, os 10 mandamentos e a lei em geral, a lei muito mais é para dizer para a gente nos reconhecermos como pecadores. Se você pega Mateus 5, você pega o Sermão do Monte, da montanha, e você vai ver coisas maravilhosas, incríveis, que você vê que é surreal muitas vezes. Ama o teu inimigo, se alguém bater na tua face, dá outra face, se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Isso parece ser muito surreal. E a gente pode se aproximar em alguns aspectos com o hábito de vida e decisão, mesmo sem sentir muitas vezes. Mas a gente nunca vai conseguir chegar àquele ponto, e Deus não quer isso da gente, não. Quando ele fala, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, no contexto, muita gente distorce isso. No contexto lá, fala perfeito, se você pegar alguns versos anteriores, na forma de amar. Ame sem interesse, ame sem ter recompensas interesseiras, certo? Então a lei está para dizer que a gente é pecador. Não é que a gente vai cumprir 100%, a gente não vai conseguir. Mas imitar Jesus é o nosso chamado. Testemunhar esse Jesus, testemunhar esse propósito, esse sentido de uma volta de um Jesus que vai renovar esse mundo que a harmonia foi quebrada. Quando você falou dos animais, os animais eles têm essa harmonia muito maior com a natureza e com o mundo. Eles vivem naturalmente e instintivamente. Nós não. Optamos em conhecer o mal. E aí cabe a decisão. Por isso a possibilidade de decisão. Por isso nós temos essa capacidade de ter escolha maior, de decidir entre o bem e o mal. O animal não, ele está bem. Eu sofria muito quando vi animais sofrendo, sendo maltratados, e sofro. Mas eu sofria demais, a ponto de... eu prefiro cuidar de animais do que de gente. Olha, eu sou médico. Mas entenda, isso eu comecei a pensar, poxa, eles sofrem, mas esses animais fazem parte da obra de Deus plenamente. Eu ainda tenho que optar se eu vou estar fazendo parte ou não. Eu posso me perder totalmente. Então eu que sou digno de compaixão, muitas vezes. Devemos ajudar os animais, mas entendam que o nosso próximo e nós mesmos precisamos de muito mais ajuda do que esses próprios animais, porque eles pertencem a Deus.
eles estão com Deus. Ajuda os animais, claro, e eu amo animais, mas a gente é que precisa, e eles fazem é nos ajudar. Isso, eu também percebo Eles que isso. nos ajudam a resgatar a revelação de Deus por meio da natureza. Tá certo? E tocando agora no segundo ponto que tu falou do Tony Hawkins, o Anthony, ele é fantástico, porém, muito cuidado com coach e autoajuda de maneira geral, como uma coisa que ficou meio banalizado agora, certo? Isso. Existe uma divisão, uma distinção bem simples, mas muito fácil de entender. A autoajuda com U e a autoajuda com L. Quando você fala autoajuda com U, você mesmo se ajudar, beleza, você pode fazer isso, mas tem um limite. Que limite é esse? É o limite que você não é autossuficiente. Você não é como Deus. Você depende de um Deus. Então, o mais correto seria falar em autoajuda com L, a ajuda do alto, em que você vai ser guiado por esse Espírito que Deus deixou com a gente, ao Jesus ascender aos céus, por meio desse centro existencial espiritual, suas decisões vão ser guiadas por ele, assim como Paulo foi guiado. Paulo, às vezes, foi proibido, não pregue ali, não pregue ali, pregue ali. Totalmente guiado, se você se deixar aberto. E nessa forma de ser guiado, você consegue sim ter uma autoajuda por meio de decisões próprias suas. Se seguir o que o Espírito Santo te guia, com certeza é o melhor para ti, para a tua prosperidade, seja financeira, seja na tua família, seja em todas as áreas da tua vida, principalmente a tua lado espiritual de fato, né? Então, muito cuidado, porque, por exemplo, você pode ver que ele trabalha muito com a PNL, Programação Neurolinguística, e trabalha com a neuromodulação. Essa modelagem que tu fala é o que a gente chama de neuromodulação, que você consegue modelar o seu cérebro. Algumas medicações fazem isso. Você toma algum tipo de inibidores de recaptação de serotonina, o organismo acaba se modelando até uma menor recaptação de serotonina, mesmo que você suspenda a medicação. Certo? Você consegue criar essa adaptação. Então, o problema é você se modelar a qualquer custo. Eu quero aquele carro, aquela casa, aquele objetivo, e eu vou mentir até para a minha própria mente, me programar a ponto de eu me motivar por qualquer coisa. Sim. Vou levantar hoje, vou fazer aquele negócio, porque, cara, eu vou ter aquele carro. Sei lá. Cuidado, pessoal, isso não é errado. Mas entenda, quando você põe esses objetivos acima do alto, acima das coisas do alto, isso incorre no risco de você estar indo abruptamente para um desfiladeiro, para um local que não vai te trazer felicidade. Porque esse mundo nunca vai nos saciar. Nunca é uma ilusão, não é? É uma arapuca que você cria para você mesmo. Essa questão do alto com U e com L, ontem eu até postei um negócio falando sobre isso, e as pessoas acabam realmente se equivocando muito a respeito disso, porque ou elas focam na autoajuda com U, né? Ou então vem alguém e tira totalmente essa autoajuda com U aqui, isso não existe, tem que ser autoajuda com L. E aí tem um pensamento do Ivan Saraiva, que eu compartilho também, em que ele diz que é o esforço humano unido ao esforço divino. A prova disso é na ressurreição de Lázaro lá, né? Jesus, se ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, quanto mais para mover uma pedra na frente de todo mundo. Não é à toa que quando foi movida a pedra do sepulcro dele para a ressurreição, não foi o humano que foi lá, foi os próprios anjos que tiraram aquela pedra ali. Então, mas se você for ver na criação, quem foi que botou o nome nos animais? Adão. Né? Adão. Deus dá essa oportunidade. Sempre quis a participação do homem, sempre quis a participação do homem. E nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça, mediante a fé. Isso. E não pelas obras, para que a gente não se fique se achando, se vangloriando. Com certeza. Mas as obras são importantes porque são consequências. Deus quer sim que a gente faça o bem. Ele quer nossa participação. Ele quer que a gente ore. Por quê? Ele sabe de tudo, por que eu vou orar? Porque mostra a minha decisão. Mostra para mim, testemunha para minha família, para o mundo e todo o universo que observa essa terra nesse momento. Com certeza. É muito bom essa abordagem aí. Então, que fique claro para as pessoas a respeito... Você não está impedido de ler um livro de autoajuda, leia um livro, mas saiba interpretá-lo e aplicar da forma correta, né? Até porque a pessoa que escreveu ali o livro, ela tem a crença dela, ela tem a formação dela, a formação mental, né, de vida mesmo. Mas você talvez seja diferente. Você tem que aprender a reter o que é bom. Isso. E corrobora com o que você acredita, o seu propósito, o seu sentido. Isso. Por exemplo, se eu falo num comunista, um comunista de verdade é o cara que mais conhece o capitalismo. Ele tem que ler sobre o capitalismo. Ele tem que entender muito bem o capitalismo. Se eu falo de eu sou um cristão ou eu sou um ateu,
Muitos ateus sabem mais sobre a igreja ou sobre a Bíblia do que muito mais que a gente, muitas vezes. Uhum. Por quê? Porque muitos vão atrás de entender mesmo, de buscar, por mais que não se abram, ou várias questões, mas eles conhecem. E é importante você fazer isso. O que não vale é a hipocrisia. Você tem que conhecer realmente, vá buscar. Ah, eu não concordo com o que a Bíblia disse, eu não concordo, sei lá, com quem disse. Cara, segue tua consciência, mas procura esclarecer. Tu tem que esclarecer. Busca. Não é, ah, eu vou fazer isso porque tudo é relativo e tudo é o amor. Ok, cuidado. O que é o amor verdadeiro? O amor verdadeiro é justo. Se você for fazer um amor qualquer que a televisão, que a mídia fala, esse amor sem nenhum tipo de valor e parâmetro, você vai acabar sendo injusto com alguém. Então, cuidado. O amor verdadeiro, o amor justo, o amor que repreende às vezes, castra às vezes, um amor sábio, prudente. Então, esse é o amor da Bíblia. Não é qualquer amor por aí que banaliza qualquer coisa. Então, buscar. Ah, eu não concordo, mas vá buscar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho Então, serve. a gente realmente tem que saber quem nós vamos buscar como referência, e se nós tivermos que buscar uma referência de mente a ter como exemplo, que seja a de Jesus. Então, que a gente busque cada dia mais, né, estudar essa palavra, tanto a Bíblia como outros materiais, E eu outras... diria até para ateus, tá certo? Isso. Se você não quero crer na questão, na natureza divina de Jesus, eu não quero que eu não queira, né? O próprio, se citar aqui o Karnal, ele fala que queria acreditar, né? Mas assim, se o cara não crê, não consegue crer, mas se ele estuda o lado humano, os fenômenos psíquicos, a mente de Jesus, as reações dele, as situações de estresse, o cara já aprende demais, certo? O cara já aprende demais. Então vale a pena estudar até por isso. Léo, em 1 minuto, nosso tempo que está acabando, em 1 minuto eu queria que você, como médico e como também estudioso da palavra, desse uma dica para a pessoa ter uma saúde mental. Perfeito, cara. Ó, como a gente comentou desde o começo, a gente viu que não há divisão de fato. A ciência, muitas correntes, até que eu adero também, não há essa divisão de corpo, mente e espírito. Nós somos uma coisa só. Nós somos algo um fôlego de vida que se tornou alma vivente. Então, cuidado, tudo é integrado. Até a sua alimentação é integrada com a sua saúde mental. Se você não se alimenta bem, você tem um fenômeno de desbiose, você inflama o seu intestino, substâncias ruins passam para a tua corrente sanguínea, chegam ao teu cérebro. Então, muito cuidado, quem está com constipação, dificuldade de ir ao banheiro, quem tem diarreias, até isso interfere. Se você se alimenta bem de banana, por exemplo, que tem triptofano, ou que é um derivado para a serotonina, que é um dos hormônios relacionados à depressão, se você tiver falta dele, ok? Tudo isso está relacionado. A atividade física ao ar livre também é incrível. A capacidade de você ter harmonia com a natureza no ar livre, e você fazer uma atividade física que faça seu sangue circular melhor, tá certo? O sono de qualidade tem que estar aí junto com a gente. 8 horas obrigatoriamente não, cada um tem que ver. Os estudos mostram que menos de 5 horas e mais de 10 horas tem o mesmo prejuízo, faz muito mal. Mas encontre o seu ponto de equilíbrio nesse aspecto, tá certo? Se você for ver também o seu lado de sentido, de que eu falo na sua fé, na sua crença, não obrigatoriamente você se virar não é isso. Você tem que ter algo, se você confiar, o seu propósito, o seu sentido tem que ser renovado a cada dia. Aquilo que faça valer você levantar da cama, e pequenos sentidos em tudo que tu faz. Se eu vou escovar os dentes, tem o meu sentido. Se eu vou atender um paciente, tem o meu sentido. Se eu vou dar um abraço,